Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o pastor Jusley, da Igreja de Deus Conjunto Primavera. E neste dia, domingo, no qual nós separamos para bendizer e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de deixar contigo uma mensagem. Essa mensagem eu preguei nenhuma consagração do nosso distrito, e é uma mensagem que fala muito ao meu coração, falou muito ao meu coração, e eu gostaria de reproduzi-la nessa tarde. O texto que nós vamos utilizar para poder pregar, se encontra em Números, capítulo 23, versículos de 1 a 9, que diz: Então Balaão disse a Balaque: Construa neste lugar 7 altares, e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei mais adiante, talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me mostrar direi a você. E Balaão subiu ao monte descampado. Deus encontrou com Balaão, e este lhe disse: Preparai 7 altares, e sobre cada um oferecei um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Volta para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto dos seus holocaustos, ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, e disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto rochedo vejo Israel, e dos montes contemplo, eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Aleluia! Tema da nossa pregação: um povo diferente. Aleluias! Glória a Deus! O versículo 9, meus irmãos, do capítulo 23 do livro de Números, ele termina o versículo dizendo que eu vejo um povo de Israel, e eles vivem sozinhos, separados. E separados no grego quer dizer kadosh. E diz o texto, na nova tradução da linguagem de hoje, que eles acham que são diferentes de outros povos. Eu particularmente gosto muito desta versão, porque ela diz que nós somos um povo diferente. E o texto diz que eles acham que são diferentes dos outros povos. Uma pequena correção, meus irmãos. Nós não achamos. Nós temos certeza que nós somos um povo diferente dos outros povos. Aleluias! Nós fomos escolhidos por Deus, fomos separados por Deus, nós fomos recrutados para o exército celestial. Aleluias! Por isso nós somos um povo diferente. A história do profeta Balaão, ela está registrada nos capítulos 22, 23, 24, precisamente 93 versículos, contam a história de um rapaz que teve muitas oportunidades perante Deus. Deus usava esse rapaz. Mas não basta só
o Espírito Santo de Deus atuar na nossa vida. Há necessidade de mudança, há necessidade de arrependimento, de conversão, há necessidade de adorarmos a Deus. Diz o resumo da história que nós lemos, que Balaque, rei dos Moabitas, envia mensageiros para contratar Balaão com a seguinte missão. A missão era o seguinte: eu preciso, Balaão, que você amaldiçoe esse povo. Talvez, eu coloco um sublinhado talvez, eu, Balaque, tenha condição de derrotá-los e de expulsá-los dessa terra. A fama do povo de Israel, depois que ela saiu do Egito, amedrontou todos os povos vizinhos. O povo agora reconhece um povo poderoso, sabe que o Deus desse povo é poderoso. E esse povo é diferente das outras nações. Eles têm um Deus invisível, que eles não veem, mas sentem o poder dele. Um Deus que caminha com eles durante o dia, que caminha com eles durante a noite. Um fogo consumidor, em que as pessoas, para chegar perto de Deus, precisam se santificar, precisam o adorar, precisam estar com seus joelhos dobrados. Esse é o povo diferente que Balaque contrata Balaão para poder amaldiçoar. Aleluia. Esse povo, talvez, eu tenha condição de derrotá-los. Número 22, 6. Já no texto de Números 22, versículo 7, diz que os líderes de Moabe, os de Midian, partiram levando consigo a quantia necessária. E eu faço um breve comentário aqui, a quantia necessária. Eles achavam que podiam comprar tudo com seu dinheiro. E quantas pessoas acham que podem comprar os milagres de Deus com seus dinheiros? Eles tinham esse dinheiro para pagar os encantamentos. Segundo eles, segundo este povo, Balaão era conhecido por ter o poder de abençoar ou amaldiçoar esse povo. Mas nós, meus irmãos, nós somos diferentes, um povo diferente, porque nós temos um Deus que cuida de uma forma especial de nós. Wayne Grudem, na teologia sistemática, quando ele fala sobre a providência de Deus, ele diz que Deus está continuamente envolvido em todas as coisas criadas por Ele. Ele preserva como elementos pré-existentes, coopera com as coisas criadas e as orienta no cumprimento do seu propósito. É um Deus que se achega até nós, mas que cuida também de nós. Balaão, ele falava em nome do Senhor, e eu conheço um monte de profetas, um monte de homens que falam em nome do Senhor, mas é só um discurso de boca para fora. Números 22, versículo 8, ou pelo menos Balaão achava que tinha esse pensamento de falar no nome do Senhor. 22, 8 diz que veio Balaão, diz que Deus veio até Balaão em sonhos à noite e falou com ele. E oxalá que Deus possa vir à noite nos nossos sonhos e falar com cada um de nós, falar com você que está me ouvindo nesta tarde, de falar poderosamente através dos sonhos, guiar você, dizer para você onde você deve ir. Balaão, meus irmãos, mantinha um discurso de não poder fazer alguma coisa que vai além das ordens do Senhor. Números 22, 18. Balaão, ao ser aberto os seus olhos espirituais, ele conseguiu ver o anjo do Senhor. Números 22, 31.
Enquanto tantas pessoas querem ver um mundo sobrenatural, esse rapaz aqui, Deus abriu os olhos dele, ele conseguiu ver anjos, ele sonhou com Deus, Deus falou com ele. E tantos irmãos dentro da igreja que Deus fala com eles e eles têm se distanciado de Deus. Balaão, quando deixa de recorrer às magias, diz o texto em Números 24:2, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo veio sobre ele e ele profetizou. Oh, glórias! Porém, no capítulo 25, Balaão, ele leva os filhos de Deus a prostituírem com Baal-Hor, Deus daquele povo. E no capítulo 31, por conta da sua teimosia, por conta de não se arrepender dos seus pecados, ele é morto. Meus irmãos, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24 apresentam as características porque nós somos considerados um povo diferente dos outros povos. E eu quero que você siga comigo e você vai me entender porque nós somos diferentes dos outros povos. Primeiro, porque nós só servimos somente a um Deus. Aleluia! Só servimos a um Deus. E isto, meus irmãos, no Velho Testamento, porque no Novo Testamento nós vemos algo maravilhoso. Uma ampliação desse conceito. Nós cremos num Deus existente em três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Oh, glórias! E os três são um, o mesmo Deus que era servido lá no Antigo Testamento. É o Deus que se faz presente em três pessoas que nós servimos no Novo Testamento. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluias! Uma segunda característica de que nós somos considerados como um povo diferente. Nós, meus irmãos, escute isso que eu vou te falar agora. Nós provocamos temor, medo nos outros povos. Sabe por quê? Porque eles possuem outros deuses, mas são deuses feito pelas mãos dos homens, feito de barro, feito de pau, sei lá do que. Nós não, nós temos um Deus que tudo pode. E nossas guerras, meus irmãos, elas são lutadas ou guerreadas pelo nosso Senhor. Aleluia! Deuteronômio 2:25 diz assim: hoje mesmo começareis a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo dos céus e na terra. Aleluia! Davi, ele tinha tanto conhecimento de quem era o Deus que ele servia, que disse para Golias o seguinte: porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. 1 Samuel 17:45. No Novo Testamento nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Em Filipenses 4:13, o apóstolo Paulo diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluias! Eu posso tudo naquele que me fortalece. Uma terceira característica, acompanhem comigo, porque nós somos considerados um povo diferente dos demais povos. Somos um povo forte. Amém? Aleluias! Números 22:6 diz que nós somos um povo forte. Joel 3:10 diz assim: diga ao fraco que eu sou forte. Aleluia! Significa que a nossa força, meus irmãos, vem de Deus e não de nós. Aleluias! Oh, glórias! Efésios 6:10 diz assim: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe de onde vem a nossa força? Vem de Deus, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Não existe nenhum povo, esses que servem a outros deuses aí, que a força deles vem do Deus deles. Aleluias.
A nossa força e o nosso poder vem do Senhor. Deuteronômio 3, versículo 22, parte B. O Senhor é o seu Deus que lutará por vós. Conhece um Deus que luta por você? Eu conheço. O Deus que eu sirvo luta por mim. E Ele vai lutar por você nesse momento de pandemia, de coronavírus. É o Deus que tudo pode. É o Deus que guerreia nossas causas. É o Deus que vai adiante de nós. Eu confio num Deus assim. Um Deus que luta as minhas causas. Que eu posso dizer, diga ao fraco, eu sou forte. Aleluias. Uma quarta característica que eu encontro nos capítulos 22, 23 e 24 de Números é que nós não podemos ser amaldiçoados, porque nós somos um povo abençoado por Deus. Números 22, 12. Já Deuteronômio 22, 7 diz, Deus falando para Moisés, dos seus primos descendentes de Esaú, pois o Senhor os tem abençoado. Aleluias. Quanto a nós, não há magia que possa contra nós, não existe encantamentos que possam pegar em nós. Números 23, 23 fala isso. Então disse Deus a Balaão, não irás, Balaão, contra este povo, e não adianta querer amaldiçoar este povo, porquanto é bendito eu que abençoei. Em outras palavras, esse povo é abençoado, esse povo é um povo diferente, por mais que você queira amaldiçoar, você não tem condição para isso, porque eu, o Deus, eu abençoei este povo. Aleluias. 1 Samuel 10, 6. Então o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta juntos com eles e ficará uma pessoa diferente. Ó, que glórias! Aleluias! Nós somos um povo diferente. Estou provando para você que nós somos um povo diferente. Uma quinta característica, porque nós somos considerados um povo diferente, o Espírito Santo de Deus habita no meu ser, habita dentro de você, habita nessa pessoa que serve ao Senhor. O Espírito Santo de Deus dentro desse povo faz toda a diferença. O Espírito Santo de Deus dentro de nós faz toda a diferença. Somos morada do Espírito Santo, meus irmãos. Números 24, 2, versículo B, e o Espírito de Deus veio sobre ele, Balaão, e ele pronunciou este oráculo, ou seja, ele profetizou em nome do Senhor Deus. Um homem ímpio, que não tinha nada a ver com Deus, mas o Espírito Santo veio sobre ele, para que ele não pudesse amaldiçoar o povo bendito de Deus. No Velho Testamento, a operação do Espírito Santo, ela era individualizada e apenas em algumas pessoas específicas. A exceção, meus irmãos, quando Deus tira do seu espírito do Moisés e coloca sobre 70 pessoas. Outra exceção acontece com a escola de profetas, onde vemos a atuação do Espírito Santo em um grupo específico de pessoas. Inclusive, Saul esteve no meio dos profetas ali e foi considerado até profeta. As pessoas acharam que ele já agora profetizava e ele era profeta de Deus também. No Novo Testamento, vemos o próprio Cristo prometendo que enviaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre aqueles que aceitassem o sacrifício de Cristo na cruz. Glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo é destinado a todas as pessoas que invocarem o nome do Senhor Jesus Cristo, que se arrependerem dos seus pecados, que entregarem as suas vidas para Deus. Hoje, meus irmãos, a ação do Espírito Santo, ela é individualizada, mas também é coletiva.
Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo se une, nós temos a ação poderosa do Espírito Santo de uma forma plena. Aleluias, glória a Deus. Todas as vezes que você se unir com seus irmãos, quer seja na igreja, quer seja na sua casa, se você invocar o poderoso nome do Senhor Deus, pedir para que o Espírito Santo, habite no seu ser, haverá uma manifestação plena do Espírito Santo no seu lar, onde quer que você esteja, meus irmãos. Uma sexta característica e última que eu gostaria de ver com você nesta tarde, que nos torna diferente dos outros povos, nós nos tornamos sacerdotes do Senhor. Sabe por quê? Porque no Velho Testamento tinha uma classe específica. Existia uma tribo específica, uma tribo de Levi, que tinha essa incumbência. Essa tribo, dela nós tirávamos o sumo sacerdote, o sacerdote, nós tirávamos os levitas, tudo dentro dessa tribo para fazer o serviço do Senhor, para cuidar do tabernáculo, para deixar-se que a luz ficasse diurnamente, ou 24 horas acesa. Candelabro, tinha pessoas específicas para todo tipo de trabalho, tinha pessoas que desmontavam o tabernáculo, tinha pessoas que montavam o tabernáculo. Então foi escolhida uma tribo específica que tinha esse direito de ser sacerdote do Senhor. Com a vinda de Cristo, glórias, nós, todos os que aceitamos o seu sacrifício, nos tornamos sacerdotes do Senhor. Sabe, meus irmãos, que o sacerdote é aquele que leva o povo até Deus. Então cabe ao sacerdote, somos nós que temos essa obrigação de levarmos o povo até Deus. É nós. Qualquer pessoa que aceitou o sacrifício de Jesus Cristo se torna sacerdote do Senhor. Aleluias. Todas as vezes que nós levamos a palavra de Deus às pessoas, estamos cumprindo esse sacerdócio. Talvez esses versículos explicam por que nós somos um povo diferente. 1 Pedro 2:9. É um versículo fantástico. É um versículo que nos anima a fazer a obra de Deus, que diz assim: vós sois geração eleita. Deus nos escolheu. Foi Deus. Nação santa. Amém, amém, porque nós somos chamados para sermos santos. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aleluias. Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias. Não tem como não me alegrar com esse versículo, saber que eu sou geração eleita, que eu fui escolhido por Deus, porque Deus me escolheu, eu entreguei minha vida para Deus. Saber que eu sou agora considerado como nação santa, o trabalho de santificação é contínuo na minha vida. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu pertenço a Deus. Aleluia. Você que aceitou Jesus Cristo, meu irmão, você pertence a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Cujo propósito, existe um propósito para a sua vida, que é proclamar as grandezas daquele que vos chamou, que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diante de tudo isso que nós falamos nesta tarde, que nós somos um povo diferente, porque foi Deus quem nos escolheu, foi Ele que nos escolheu. Em Deuteronômio 9:6 diz assim:
Não é por causa da sua justiça, porque talvez você está achando que você é bonzinho, né? Que você foi escolhido porque você merecia. Não tem nada disso. Porque muitas vezes passa no nosso pensamento porque eu sou melhor do que as outras pessoas. Não. Diante de Deus nós somos considerados como trapo de imundícia. E se não fosse as misericórdias de Deus, eu não teria sido alcançado. Deuteronômio 9,6 nos diz: não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra. Não é porque você é um povo bom, não. Porque aquele povo mesmo, toda aquela geração morreu no deserto. Era um povo, né, que não quis seguir junto com Deus. E o texto continua dizendo: porque tu és um povo de dura cerviz, rebelde fostes contra o Senhor. Vocês são murmuradores, reclamões. E se não fosse as minhas misericórdias, diz o Senhor, há muito tempo eu teria destruído vocês. Sabe, meus irmãos, eu concordo com a tradução da nova tradução da linguagem de hoje. Nós somos um povo diferente, que vamos fazer diferença nessa terra. Um povo que adora só um Deus, que o Espírito Santo habita dentro de nós, que não podemos ser amaldiçoados. Olha que coisa linda. Saiba que você é um povo diferente. Você não é qualquer um. Você foi escolhido e separado por Deus. E não faça como Balaão jamais, que teve tudo para ter uma vida diferente, uma vida digna, uma vida em que experimentou o poder e a ação, sonhou com Deus, o Espírito Santo desceu sobre ele profetizava em nome do Senhor. Mas não faça como ele, que acabou morrendo por levar os filhos de Deus a se prostituírem. Saiba que você é uma pessoa escolhida por Deus para fazer diferença nessa terra. Amém? Ore comigo. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque tu és maravilhoso. Eu te louvo, ó Deus, porque tu és soberano. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, ó Deus, pela vida do meu irmão. Senhor, abençoe a vida do meu irmão nesta tarde. Que ele saiba, que ele sempre possa estar imbuído desse propósito. Que ele é um povo diferente. Uma pessoa diferente, escolhida por Deus. Para fazer história, para fazer mudança nessa terra. Obrigado, Deus. E eu quero orar por ele, ó Deus, para que o Senhor dê força neste momento difícil. Aqueles que estão passando por solidão, depressão, que o Senhor os visite nessa tarde. Que o Senhor fale aos seus corações. Que o Senhor possa falar de uma forma especial na vida delas. Ó Senhor, alcança essas pessoas nessa tarde. Faça diferença na vida deles. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos edifica. Tua palavra sempre fala aos nossos corações. Ó Deus, muito obrigado. Ó Deus, obrigado. Aleluia. Fica com Deus. Que o Senhor nos permita uma outra oportunidade de estarmos juntos, falando da palavra de Deus. Não existe coisa melhor. É servir um só Deus, existente em 3 pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os 3 são um. Fique com Deus em nome do Senhor Jesus.